Fala galera, voltei! Eu sou Paula Queiroz, a sua mentora de revisões, e hoje a gente vai finalizar nossa revisão sobre o Estatuto do Servidor de Teresina. Eu queria lembrar algumas coisas que eu falei ontem na live para vocês. A primeira delas é que se bater a dúvida na hora da prova, se é um dever, uma responsabilidade, se é um direito, vocês vão lembrar sempre da ética. A ética, ela deve nortear nossas ações no serviço público. E como nós somos profissionais de saúde, a gente tem que pensar também na bioética. Como a gente sabe, vocês que já estudaram, né, na legislação de enfermagem, aliás, a bioética ela é regida por 4 princípios. O princípio da beneficência, ou seja, eu sempre tenho que fazer o bem. Da não maleficência, ou seja, eu nunca posso fazer o mal. Né? Tem até uma frasezinha que chama-se do no harm, não faça o mal. O terceiro é o da justiça. A gente sempre tem que procurar ser justo. E lembrando que na saúde, para a gente ser justo, às vezes a gente tem que praticar a equidade e não a justiça, e não a igualdade, tá? Existe uma diferença entre equidade e igualdade. E também a gente tem que buscar sempre a autonomia, o nosso quarto princípio. A gente tem que promover a autonomia do nosso usuário. Então, no serviço público, a gente tem que pensar em ser ético, pensar em fazer o bem. E se está na dúvida se uma coisa é boa ou não, lembra da ética, lembra desses princípios. Se vocês podem ou não fazer isso que está sendo pedido. Por exemplo, se uma chefe, uma chefia, pedir para você fazer algo, por exemplo, modificar uma anotação para esconder um erro no serviço. Você não sabe se isso está no regimento, mas você começa a pensar, isso é bom? Isso faz o bem? Isso não faz o mal? Isso é justo, talvez, com alguém que vai ser penalizado ou deixar de ser penalizado por algo que cometeu ou não cometeu? Então, a gente sempre vai pensar nessa lógica quando a gente não tiver certeza da nossa responsabilidade enquanto servidor público. Tudo bem? No mais, tem que saber conceito e tem que saber a aplicação desse conceito. Temas muito quentes na prova de vocês serão penalidades, o que é dever do servidor e o que é proibido, vedado ao servidor. Então, vamos hoje focar nossa revisão nessas temáticas, tá? Mas antes, eu quero lembrar vocês alguns conceitozinhos básicos que nós vimos ontem, que são muito relevantes para vocês. Vou rodar a vinheta e volto já. Queridos, quando vocês entrarem, né, no serviço público, vocês serão servidores municipais. E a gente diz que vocês vão começar uma carreira, tá? Então, vocês vão ser um servidor de carreira. Ai, cadê minha caneta? Azul. Servidor de carreira, tá? E para isso, os municípios eles criam um plano de cargos, carreiras e salários. Esse plano de cargos, carreiras e salários serve para organizar as promoções, as gratificações, com quanto tempo você vai ser promovido, que gratificações você vai ter direito. Então, o servidor público ele tem uma carreira no serviço público. E aí, outra coisa importante, olha, que já foi cobrado em prova, é isso aqui, ó. No serviço público, você pode ser um servidor público, porque você passou num concurso e você é um servidor efetivo, ou você pode ser um cargo comissionado. Você também vai ser um servidor público enquanto você estiver no cargo em comissão. Esse cargo de comissão, ele é de livre nomeação. O que é que isso quer dizer, Paula? Livre nomeação. O gestor, ele pode nomear ou exonerar uma pessoa de um cargo de comissão porque ele quer, porque é alguém que ele confia, é um cargo de confiança. Ele pode botar e escolher quem ele vai botar nesse cargo de comissão. Já aqui não. Para ele ser um plano de carreira, para ele ser um servidor público, ele vai ter que passar por isso aí que vocês estão passando. Um concurso, tá? Então, para ele ser um servidor efetivo, tá bom? O cargo de comissão, ele não é efetivo, ele é temporário. Por quê? Como eu disse, o gestor, ele pode nomear ou exonerar a sua própria vontade. Já o servidor, não. Depois do período probatório, o servidor adquire
estabilidade, ou seja, a famosa estabilidade que todo mundo anseia no serviço público acontece depois de 3 anos, ou seja, você ainda passa 3 anos tendo que andar assim, ó, em linha reta, porque você vai estar num período chamado estágio probatório, tá? Então, vamos aqui colocar, vou fazer aqui, deixa eu ver se tá aparecendo aqui para vocês. Aqui. O servidor público, você é concurseiro, tá? Concurseiro. Aí você vai passar no concurso público e vai se tornar um servidor. Servidor efetivo, tá? Mas para isso você tem que passar 3 anos ou 36 meses no estágio probatório. Passou esses 36 meses no estágio probatório, a sua chefia imediata vai lhe avaliar. Vai lhe avaliar quanto a alguns critérios. Assiduidade, se você cumpre aquilo que você tem que cumprir dentro da sua alçada, se você é cordial, se você faz o seu trabalho, se você não falta, tá? A gente vai ver esses critérios mais na frente. Ela tem um prazo de 90 dias, certo, gente? 90 dias antes de acabar o período do probatório, ou seja, 3 meses antes de acabar, a partir dos 33 meses, né? A chefia começa a fazer as avaliações. E aí, a chefia pode avaliar positivamente ou negativamente, né? Se ela avaliar positivamente, aí você tá aqui, ó, estável. Estável automaticamente, tá? Isso acontece de forma automática. Automaticamente. Olhinho sorrindo. Isso é o que nós queremos, tá? Se não, aí a gente vai passar por um processo que a gente pode ter que ser exonerado do serviço público. Carinha triste. Entendido até aqui? Isso é uma coisinha assim básica, tá? Pra você aprender, pra você revisar. Ah, nem ficou minha anotação. Beleza? Todo mundo quer chegar aqui, ó, na estabilidade. Vamos lutar para isso. Lembrar, gente, é isso aqui, ó. Mesmo que o cargo em comissão ele seja de livre nomeação, ou seja, o gestor possa escolher as pessoas para colocar aqui, 50% tem que ser servidor, tá? Ó, pelo menos 50% tem que ser servidor. Então, por exemplo, vai ter 10 cargos de comissão. O gestor pode escolher as 10 pessoas, mas dessas 10 pessoas, 5 delas têm que ser obrigatoriamente servidores. Servidores de carreira, ou seja, servidores efetivos. Quem são esses cargos de comissão? São cargos de direção, cargos de coordenação, cargos de assessoria, tá bom? Então, esses cargos aí, vocês podem também ser nomeados para eles após entrar no serviço público ou antes mesmo de entrar no serviço público, se você conseguir um gestor que lhe nomeie, né? O que mais que a gente tem que falar? Relembrar rapidamente os direitos funcionais. A gente falou ontem sobre eles. Leiam essa tabela, né? Importante esse direito aqui, gente, ó. É irredutível o seu vencimento. Ou seja, ó, vencimento e vantagem de caráter permanente. Permanente, gente. Vantagem de caráter permanente é aquela que vai para aposentadoria, uma gratificação de títulos, por exemplo. Então, essa gratificação e esse vencimento, ele não pode ser irredutível, ou seja, a partir do momento que o seu salário é 1, ele não pode diminuir. Isso é um princípio que está na Constituição também. Você tem o direito de ser promovido, de ser valorizado pelo seu aperfeiçoamento. Olha, isso aqui também cai bastante, gente. Remuneração básica não pode ser menor do que um salário mínimo, tá? Não pode.
Trabalho noturno, a gente sabe que tem que ser remunerado diferente. Trabalho extra. Você tem direito à gratificação, licença, férias, 13º, aposentadoria, muitos direitos, tá? Isonomia de vencimento. O que é isso, isonomia de vencimento? Duas pessoas no mesmo cargo público, por exemplo, dois enfermeiros que entraram juntos para ser enfermeiros assistenciais, eles têm que receber o mesmo valor. Ou seja, eu não posso ser uma enfermeira que entrei junto com a Jéssica, que é enfermeira, nós entramos no mesmo concurso, a gente executa a mesma função e a gente ganha valores diferentes. Não podemos. Agora, o que é que pode? A Jéssica pode ser nomeada uma coordenadora e ganhar uma gratificação por essa função que ela está exercendo a mais. Isso pode, tá? Mas salário, vencimento, não pode ser diferente. Direito a participar de concurso, 13º. Ah, um direito importante para as mulheres, ó, esse direito aqui da amamentação. O direito à amamentação, ó, quando a lactante volta ao serviço depois da licença maternidade, ela tem direito, ó, 60 minutos diariamente por 3 meses após o retorno dessa licença. Então, isso é um direito que às vezes é muito cobrado. Então, gravem aí que é 60 minutos por dia e por 3 meses. Não necessariamente precisa ser 60 minutos direto. Ela pode tirar 20 minutos no intervalo, 20 minutos em outro intervalo, tá bom? Os deveres que nós falamos muito ontem. Eu não vou me ater aos deveres agora, porque a gente vai falar lá na parte do regimento. Então, pensem sempre na ética aqui, tá? Os exemplozinhos que a gente viu ontem. Vamos agora para uma coisa importante. Coisinhas que falamos ontem também aqui, ó. Requisitos básicos para investidura em cargo público, tá? Então, é nacionalidade brasileira ou equiparada, direitos políticos, a pessoa tem que estar em dias, né, quites com a justiça eleitoral, com obrigações militares, ter o nível de escolaridade exigido pelo cargo, ter uma idade mínima de 18 anos, ter aptidão, gente, física e mental e outros requisitos que possam ser estabelecidos em algum cargo específico. Quando você entrar, gente, vai lá aparecer para você, você vai ser nomeado. Aí você vai ter, inclusive já tem no edital, a lista de documentos que você tem que levar para tomar posse. Tomar posse do que é seu. Sua vaga, seu cargo público. E aí você vai levar uma declaração de bens de serviço, de bens e valores, obrigatoriamente. Nessa declaração, você vai dizer lá tudo que você tem na sua vida, no seu nome. Professora, eu não tenho nada. Você vai levar a declaração e dizer que não tem nada. Mas você vai levar essa declaração. Ela é obrigatória, tá, gente? Porque, já falei o exemplo ontem, né? Existem alguns servidores públicos que ficam muito, muito milionários. Por exemplo, os políticos, né? Rapidamente, em pouco tempo de serviço público, essas pessoas ganham alguns milhões. Não vou dizer que são todos, né? E aí, alguns órgãos fiscalizam esse aumento dos bens. Vão lá olhar. Pode ser de forma lícita, vai que ganhou na Mega Sena da virada. Aí ficou milionária, tá? Mas vai que não. Aí vão investigar lá por que que tá tendo esse enriquecimento, certo? O servidor público, ele fica muito exposto, né? E um dos princípios do direito é a transparência. Existe um lugar chamado Portal da Transparência, não sei se vocês sabem. Mas tudo que você faz na sua vida enquanto servidora pública fica nesse Portal da Transparência para a população, quem quiser acessar. Então, se eu quiser saber quanto a Cileia vai ganhar como servidora pública de Teresina, ela entrou, passou no primeiro mês, recebeu o primeiro salário, o contra-chequezinho dela, vai estar lá na internet. Isso se chama transparência, tá? Então, tudo que você faz enquanto servidor público tem que ser transparente. As pessoas têm que saber que você fez, por que que você fez, o dinheiro que você recebeu, tudo fica lá. Então, essa declaração de bens serve para isso também. Declaração de exercício, que você não exerce outra função pública, tá? É obrigatória, gente. Só existem 2
pela Constituição Federal, né? Só existe duas profissões que podem acumular serviços públicos, ou seja, podem ter dois empregos públicos. São os profissionais da educação e os profissionais da saúde. Então, se você é professor, você pode ser professor de duas escolas. Isso pode acumular. Se você é enfermeiro ou técnico de enfermagem, ou você é técnico e enfermeiro, você pode ter dois empregos públicos. Em um hospital você pode ser técnico, no outro você pode ser enfermeiro. Você pode ter dois empregos como técnico ou dois como enfermeiro. E você pode, por quê? Porque a lei, a Constituição Federal também diz isso. Mas para isso você tem que ter compatibilidade de horário. Então você não vai poder assumir dois cargos que são, por exemplo, 40 horas de segunda a sexta e outro cargo que é 40 horas de segunda a sexta. Como é que você vai estar em dois lugares ao mesmo tempo, criatura? Então não, para você poder acumular esses cargos, você tem que provar que eles são em horários diferentes. Eu tinha uma amiga aqui que ela era funcionária ela era funcionária do Hospital Universitário, servidora ainda federal, antes da EBSER. E também ela era servidora da prefeitura. E aí ela conseguiu acumular. Porém, ela tinha uma dificuldade. Veio uma notificação para ela levar a escala de trabalho dos dois lugares para checar horários. E aí, o que foi que aconteceu? Um horário, ela saía do plantão, né, de 7 às 7 da noite, de 7 da noite às 7 da manhã, ela saía de um plantão. E aí, de 7 da manhã até 4 da tarde, se não me engano, ela estava no outro plantão. Aí, o Tribunal de Contas disse, epa, não pode. Como é que você sai de um 7 e chega no outro 7? Não está tendo compatibilidade de horário. Aí, ela precisou fazer um ajuste com a chefia de entrar às 8 horas no outro emprego e sair uma hora mais tarde, para poder cumprir o que o Tribunal de Contas exigia, né? Essa questão de ter compatibilidade de horário. Então, isso é importante, tá? Isso aqui, gente, já caiu muito em prova. Posse e exercício. Diferença de posse e exercício. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Posse. P de Paula. P de Prof. Paula. Quando chegar lá na prova, vocês vão lembrar que a posse de vocês... A Prof. Paula. P de P, tá? A posse, você tem 30 dias para tomar posse... ou mais 30 dias. Ou seja, você tem 30 dias para tomar posse. Ou você pode fazer um requerimento e pedir mais 30 dias. E na posse, você também pode enviar uma pessoa por procuração. Olha só, tudo P. Procuração. Mas o que é a posse? É você, a partir da nomeação, ir lá e tomar posse do seu cargo público. Você vai escolher seu local de lotação, ou você vai ser lotado onde a administração pública melhor precisar de você. Paula, geralmente as pessoas são muito ansiosas. Elas nem foram nomeadas ainda, elas já estão fazendo todos os exames necessários para levar no dia da posse. Então, às vezes... anuncia assim, a posse é amanhã, o povo dorme lá de madrugada, chega às 5 horas da manhã, porque geralmente as pessoas escolhem a lotação por ordem de classificação ou por ordem de chegada, né? Então, nesse dia aí, se você demorar a chegar, você vai ser lotado, tem menos opções de lotação, certo? Mas, tudo bem. Chegou, por exemplo, eu dei um exemplo ontem da catapora, lembra? A pessoa que era a Maria era toda desatenta, brasileira nata, deixava tudo para a última hora. Aí a Maria gastou os 30 dias dela, pediu prorrogação de mais 30 dias. Chegou lá no casozinho, faltando uma semana para ela ir tomar posse. A Maria, ó, pintou os cabelos, ficou loura, ficou lá, botou a cara de funcionária pública milionária. Foi lá, comprou a roupa da posse. Gente, tem a roupa da posse, viu? Todo mundo comprou a roupa nova para ir lá. Tem a caneta também, viu? A caneta de assinar a posse. Chegou, tava toda preparada, toda bonitinha, mas aí ela pegou catapora.
pegou Covid. E aí, o que é que a Mariazinha faz? Ela vai fazer uma procuração para alguém ir lá no lugar dela tomar posse. E aí ela nem vai assinar com os cabelos louros e com a caneta bonita. Imagina só. Porque ela deixou para a última hora. Mas graças a Deus ela podia fazer essa procuração, tá? Aí, depois que a pessoa toma posse, a pessoa entra em efetivo exercício. O que é isso, gente? Exercício é trabalhar. É você executar a tarefa para a qual você foi nomeado e tomou posse, tá? E para isso, você tem mais 30 dias. Mais 30 dias. Então, Paula, eu fui nomeada, meu nome saiu no Diário Oficial. Eu tenho 30 dias para tomar posse. Ou posso pedir um requerimento de mais 30 dias. Tomei posse, tenho 30 dias para entrar em exercício. Ah, Paula, mas eu não posso. Aí eu só vou entrar em exercício daqui a 60 dias. Vai perder a vaga, porque não pode, é improrrogável. As únicas exceções são casos legais, tá? Então, a pessoa está passando por um processo legal, ou a pessoa está doente, tem um atestado, né? E aí são casos extras que vão ser avaliados um a um. Mas, impreterivelmente, o ideal é que a pessoa tome posse e entre em exercício 30 dias, de forma improrrogável. Certo, gente? Isso aqui tem que ficar na cabecinha de você. Risquei aqui o gabarito para vocês não pescarem. Vamos ver como isso caiu já em prova. Olha só. Sobre a posse em cargo público, conforme a Lei número 2138 de 1992, assinale a alternativa correta. Pega aqui, comando da questão. Tá falando de posse, você já vai lembrar, né, que existe posse, diferença de exercício. E aí, a gente vai agora ler as alternativas. A posse pode ocorrer por procuração específica. Verdade, lembra? P de Paula, P de Prof. Paula, P de posse. Posse e P de procuração. P de P de P de P. Tudo é P. Posse, procuração e Paula. Então, esse item aí já deve ser o nosso gabarito, mas vamos confirmar os demais, tá? A posse deve ocorrer no prazo de 60 dias, prorrogável por mais 30 dias. Isso tá certo, gente? Não, né, gente? É 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. No ato da posse, o servidor não precisa declarar bens que constituem seu patrimônio. Falso, é obrigatória a declaração de bens. Como é que a Jéssica vai provar a fazenda que ela comprou? Tem que dizer que a Jéssica já era fazendeira antes dela entrar no serviço público, tá? Ou então a Jéssica vai ter que dizer de onde saiu o dinheiro para comprar a fazenda. D. A posse em cargo público independe da inspeção médica oficial. Falso, né, gente? Até eu acredito que no edital de vocês já deve ter lá a lista dos exames para vocês levarem no dia da posse. Entendido, galerinha? Entendido essa questão, né? Vamos para a próxima. Ó. A próxima é sobre exercício. Espera aí, que travou aqui. Presta atenção. Assinar a alternativa correta sobre exercício de cargo público conforme a lei. Exercício, gente. Olha, vamos lembrar onde é que está na caixinha do conhecimento. Posse, diferente de exercício. Já vou puxar as informações de cada uma. Posse é P com P, posse pode ter procuração, posse é 30 mais 30 e exercício é 30 dias após a posse, improrrogável. Vamos botar um izinho aqui, improrrogável. Tudo isso que a gente sabe. Então, vamos lá. O prazo para o servidor entrar em exercício, no caso da nomeação, é de 60 dias. Presta atenção, o exercício é efetivamente começar a trabalhar. Então, não é 60 dias, a gente viu, ó, 30 mais 30. E aqui, ó, 30 improrrogável, então é 30 dias. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Verdade, gente. Exercício é o desempenho do cargo, é você começar a trabalhar. Por isso que não pode procuração. Como é que você vai botar alguém para trabalhar no seu lugar? Não pode, né?
C, a promoção interrompe o tempo de exercício. Falso, né, gente? Continua a contagem do seu tempo para aposentadoria, para sair do probatório. D, o servidor não precisa apresentar elementos necessários ao seu assentamento individual ao entrar em exercício. Falso, né, gente? A pessoa vai precisar declarar os bens e serviços, os bens que elas têm, tá? Tudo dominado. Questão gabarito B.